Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do novo podcast do Animanga, que se chama Talk, temas e opiniões curtas. Decidimos gravar num novo formato que serve de complemento ao Até Ficar Frio, onde daremos a nossa opinião sobre o que andamos a ver e a ler. Neste primeiro episódio, eu e a Rimagi vamos falar sobre uma série do Netflix que é uma adaptação de um mangá, Alice in Borderland. Alice in Borderland é uma série que começa com 3 jovens, neste caso até são 3 jovens adultos, que por algum motivo e circunstâncias aparecem num mundo meio desolado, não encontram ninguém, até acham que têm sorte porque conseguiram alguma liberdade, mas o que acontece é que depois notam que têm que começar a fazer jogos de sobrevivência para continuar a viver naquele mundo. Cada jogador tem um visto e esse visto vai ser prolongado consoante os jogos que vai jogando. E os jogos são referentes a cartas do nosso naipe que nós conhecemos, as ouros, as espadas, por aí fora. E, por exemplo, se tu jogares um jogo de 4 de espadas, vais ter um prolongamento de 4 dias. Caso tu não jogues e expires esses dias, és morto. E é assim que começa Alice in Borderland. Alice, neste caso, é referente ao personagem principal, Arisu, e os 2 amigos vão ter que sobreviver neste mundo, que eles chamam Borderland. Isto é a sinopse de Alice in Borderland e nós vamos, neste formato muito mais curto, mas vamos tentar ter uma primeira parte onde damos a nossa opinião sobre a série sem spoilers e vamos ter depois uma segunda parte com mais detalhes, onde vamos entrar um pouco mais na história e aí também fazemos um spoiler alert antes. Portanto, podem ouvir sem qualquer problema esta primeira parte, se não conhecem Alice in Borderland. Quando chegar à segunda parte nós avisamos e aí entramos mais em detalhe e aí sim para quem viu a série ou para quem quiser levar spoiler. De uma forma geral nós gostámos da série. Na altura, em 2020, se não me engano, ou um bocadinho algures por aí, nós vimos o trailer na Netflix e despertou-nos o interesse pela temática e também por ser japonês. E depois quando começou a estrear acabámos por ver tudo de uma assentada porque gostámos muito. E a verdade é, agarrou-nos por tudo e um par de botas, seja as visualizações de Tóquio, os atores, a história, foi tudo muito envolvente e foi tudo muito cativante. E é uma excelente série para fazer binge-watch, porque cada episódio acaba de uma forma que tu queres exatamente logo a seguir, descobrir o que é que acontece a seguir. Sim, eles abrem logo no primeiro episódio com um jogo, aquele jogo das portas, não é? É o jogo das portas, exatamente. Não, É onde conhecem a rapariguinha. E sem dar spoiler, esse jogo é logo agressivo de um ponto de vista porque aí eles querem mostrar logo a sensação de que tens que jogar um jogo para poder sobreviver. Caso não sobrevivas, acontece que morres no jogo. E mesmo que sobrevivas, se tu não quiseres voltar a jogar, morres por causa do visto expirar. Porque aparece tudo logo nesse episódio. Isto não é spoilers, aparece tudo num curto espaço de tempo, que é para te explicar o que é que aquele mundo é e como é que está estruturado. Sim, basicamente tem essa agressividade logo desde o início, utilizam esse jogo para explicar, como tu disseste, as regras e tudo mais. E lembro-me também, eu pelo menos fiquei um bocado deslumbrado, porque já vi outros doramas, já vi outros filmes japoneses, vi muitos filmes japoneses já, e a qualidade de produção estava lá, ou seja, a Netflix esbanjou algum dinheiro na série. Sim, uma coisa engraçada que nós gostámos muito e depois até fomos pesquisar sobre o assunto foi que como aquilo foi filmado durante o confinamento, eles conseguiram usar a cidade de Tóquio, Shibuya e fazer aquilo um lugar desolado, como é o Alice in Borderland, e ficou muito interessante essa parte. Criou aqueles ambientes onde vemos uma cidade, como disseste, completamente deserta, mas nota-se que é real. Ou seja, nota-se que eles estiveram mesmo lá a filmar. E eu acho que um dos fatores de ter feito, pelo menos a primeira temporada, muito, muito bingeable é ser uma espécie de conceito de death game, mas ao mesmo tempo há vários death games dentro de um death game maior, entre aspas. Certo. Ou seja, eles têm um prazo
e acho que isso é interessante do ponto de vista depois de história, de argumento, onde faz com que os personagens estejamos sempre a viver a ansiedade dos personagens e eles não têm literalmente como num Battle Royale ou num Dead Game, eles não têm outro remédio se não ir aos jogos. E depois é esse o outro lado também acho muito interessante na série, que é os próprios jogos. Acho que o autor criou jogos muito originais, desde o início ao fim. Acho que a maioria dos jogos, acho que não tive assim nenhum que não. Sim. Por acaso, pronto, depois da primeira temporada eu fui começar a ler o mangá. É bastante fiel, principalmente na vibe que quer transmitir. Teve algumas divergências, nem todos os jogos são iguais, mas passa a vibe e é isso que é importante e acho que conseguiram manter essa parte fiel. Outra coisa interessante que achei que eles fizeram bem em ter mudado foi que os personagens eram mais young adults, eram mais jovens de 20 e poucos anos do que simplesmente miúdos de 16 ou 17 anos, que era o que eles eram originalmente nos mangás. Um, Faz com que tenha um lado mais sério, mais pesado. Temos pessoas que têm mais responsabilidades e tinham mais poder social para perceber que, ok, estou a fugir a responsabilidades, estou a querer viver num mundo mais deserto, sem leis, para poder ser livre. Sim, e acho que isso na série, eu não li o mangá, mas acho que na série ficou interessante. E isto não é spoiler, mas assim, numa perspectiva de alto nível, a primeira temporada é muito focada nos jogos, na sobrevivência, no ambiente todo. A segunda temporada tem muito mais uma análise às personagens, ao que é que elas estão ali a fazer, o que é que elas preferem, estar no mundo real ou estar no mundo de Borderland, quais são as motivações delas, ou seja, um bocado da condição humana de o que é que andamos aqui a fazer. Foi uma mais-valia, porque conseguiram também ir buscar atores já com alguma experiência, nada contra atores jovens, não Não, estou a dizer o não, contrário, mas pelo menos foram buscar pessoal com mais experiência, que já tem andamento e deu exatamente. também um lado mais sério, apesar de ser uma produção japonesa, que há muita gente que torce logo o nariz, mas a série está muito bem feita, apesar de ser uma série japonesa, está muito Exatamente. bem E feita. eles quiseram abordar muito Alice in Borderland com uma seriedade como fizeram o Squid Game. Não era para a palhaçada, entre aspas, era uma série para ser levada a sério. Sim, passa um bocado a vibe do filme, Battle Royale. É diferente, a produção não tem nada a ver. Já passaram-se mais de 20 anos desde que o Battle Royale saiu, mas é um bocado a mesma vibe. É pesado, é sério, é agressivo, é violento. Acontecem coisas muito intensas logo no início da primeira temporada. Sim, mas por exemplo, nunca com muita conectividade para o sangue, nunca mostram muito essas partes. Sim, Eles resguardam muito isso, porque esse não é o objetivo da série. O objetivo da série não é mostrar-te mortos, não é mostrar-te cabeças rachadas ou o que quer que seja. O objetivo da série é mostrar-te medo, sim, mostrar-te que existe às vezes a paixão para sobreviver. Ok, eu realmente não tinha pensado que eu queria viver, mas agora que estou aqui com uma arma apontada, se calhar já quero. É esse o objetivo da série. em relação a isso, tenho só a acrescentar que eu acho que a segunda temporada, minha opinião, não me lembro tão bem da primeira, porque a segunda vi mais recentemente, mas acho que a segunda tentou chocar mais. Principalmente no início, logo depois da segunda temporada, e há lá um outro jogo, já a meio da segunda temporada, que tenta chocar também um bocado, mas falaremos disso um bocado mais à frente. Em geral, pronto, e dando a minha opinião, pronto, sobre a série, primeiro, acho que, independentemente de darmos notas ou não, acho que devemos dizer se recomendamos ou não, pelo menos, e acho que é uma série que recomendamos, especialmente são fãs ou de Battle Royale, ou de Dead Games, ou recomendamos muito, muito vivamente. A Rimari de certeza também que Sim, sim. recomendas o O mangá mangá. também, sim. Os dois complementam-se bem, só terminando uma nota, os dois complementam-se muito bem, tanto Tanto um como o outro são muito bons e se quiserem fazer os dois também dá perfeitamente que não é aborrecido, mesmo já sabendo a história. e a tua opinião também recomendas? Claro, pronto, com a ressalva que não é para todos, obviamente. As pessoas mais sensíveis não gostam tanto. Também não é uma história que se calhar apela a toda a gente porque não é florzinhas e romances, porque pronto, mexe com mortes, mexe com temas sensíveis. Ainda assim, se gostarem deste tipo de séries e destas temáticas, sim, sem dúvida, porque está mesmo muito bem feita. E é assim, terminamos esta primeira parte sem spoilers e agora sim o spoiler alert para a segunda, onde vamos tentar dissecar aqui um pouco mais Alice in Borderland e vamos entrar um bocadinho mais, se calhar, pela história.
Então, começando pelo ponto que é mais diferente, assim, entre o material original e a série. hum, no material original, o mangaka faz um esforço e vê-se que é uma coisa que ele gosta muito de fazer, que é pôr extra conteúdo, que na verdade não é extra, é sempre bom, é sempre conteúdo de Borderland, mas ele faz como se fosse extra porque não tem o Arisu como personagem principal naqueles capítulos. E estou a falar, por exemplo, jogos que nunca apareceram na série, nunca na vida, personagens que nunca foram mencionados. Ele faz isto de propósito, que é para tu poderes ver um grupo diferente, um jogo diferente e pessoas que são importantes naquele mundo. Um, e isto aconteceu desde o início, desde a primeira temporada. Por exemplo, na primeira temporada houve um jogo que o Arisu e a Usagi jogaram, que era do autocarro, que não era deles. O jogo não era deles, era de outras pessoas completamente diferentes, e o objetivo daquele jogo era dar-te uma pista antes de qualquer outra coisa, e antes da praia, se não me engano, uma pista de que havia uma pessoa infiltrada naquele jogo que era um dealer, que era aquelas pessoas que comandavam os jogos. Ou seja, ele ia dando pistas nestes extras que eram muito importantes e ia-te apresentando personagens que iam ser importantes mais tarde. E acho que essa foi uma das diferenças maiores para quem leu e depois quem viu. Nem todas elas são más na série, mas algumas não ficaram aquém. Eu percebi o que é que a produção tentou fazer. É como tu disseste. Eles omitiram certos jogos, certos personagens secundários. Inclusive um deles supostamente nem lá está, mas O há quem Dodo, diga que é o tão Dodo. fofo. Dizem que é o puto que aparece lá no jogo da apanhada, vá. Que também é um jogo inventado para a série. Porque o escritor percebeu que a série não era só o Arisu, a série era Borderland. E ele, na mangá, faz isso muito bem. Tanto que tu às vezes estás num jogo, tu queres ver o que é que vai acontecer ao Arisu a seguir, depois do jogo, e ele corta-te e começa-te a dar extra content para coisas que tu ficas, mas não era bem isto que eu quero, mas na verdade é. Por tudo é conteúdo para te fazer perceber aquele mundo ou fazer-te pensar noutras coisas. Na série eles fizeram muito a parte de, ok, estas são as personagens que as pessoas conhecem da primeira temporada, temos que incluí-las nos jogos que vêm a seguir, porque senão as pessoas não vão ficar um bocado perdidas. De repente vamos ter jogos que não têm ninguém que eles conhecem. É difícil. A questão é essa. Quando estamos a fazer uma adaptação e há sempre estas histórias, nunca adaptam bem, ou tem que mudar isto, ou tem que mudar aquilo ali, eu percebo. E não era agora que Não eles era agora, iam sim. simplesmente, agora vamos dar um jogo onde tu não conheces ninguém. Especialmente quando estás numa segunda temporada, a aproximar-te cada vez mais do final e onde já faltam só Não, de acordo. as cartas As cartas de figuras, de sim. figuras, exatamente. Ou Eu seja, consigo perceber perfeitamente, estás a ver, mas sim, é diferente a vibe. Até porque, e em termos de choque, temos também o claro caso, tu disseste-me logo quando começámos a ver, que o Rei de Espadas, que ele na série é tipo o exterminador implacável pá, e, pois. e O no mangá. o homem é um Avenger. O homem nada o derrota. É assim, ele era muito bom e ele era militar, ok? Ele era extremamente bom no que fazia, mas ele não era o super-homem. Tu não o pões um homem, independentemente dele até estar revestido de coisas antibalas e assim, no meio de uma multidão de 20 pessoas, todas elas a atacar e o homem sobrevive a tudo. O homem, o que fazia, o rei de espadas, ele era muito bom a esconder-se, ia tipo durante a noite e matava-os e limpava-os a todos. Ou seja, o rei de espadas tinha uma espécie de radar que sabia onde é que eles andavam e isso dizia-lhes a localização. Ok? Na série eles dizem várias vezes que ele anda especificamente atrás deles porque sabe que o Aguni e a outra rapariga que não tinha perna são fortes e então eles queriam atacar primeiro os fortes e dar cabo primeiro os fortes e a questão é, como é que ele sabia onde é que eles estavam? Pronto, não vos explicou muito bem essa parte. Mas tirando isso, a luta foi incrível. Puseram aquela personagem da Aquina, puseram a polícia. Sim, eles juntaram-nos todos no fim para dar um clímax Sim, sim, e daquela. ficou bem. Derrotaram-nos todos juntos e na série fez sentido. Visualmente ficou muito bem. Pronto, não é o que o material era. Ou seja, aqui a única coisa que eu tenho a apontar é quiseram ir pelo entretenimento puro
e não tanto pelo aquilo que o mangaka queria, que era fazer pensar, pensar no jogo, pensar nas pessoas que foram ali parar, a personalidade delas, esse tipo de coisas. Ahm, mas pronto, nada contra. Visualmente está incrível, o Rei de Espadas. Rei de Ouros nem tanto, mais ou menos. Ficou porreiro ali, o Xixa ficou muito porreiro. O Valete, para mim, pronto, foi o pior jogo da segunda temporada, na minha opinião, porque tinha muito potencial, era aquele que eu mais queria ver e foi o que mais me desiludiu. Eu sei que para ti foi aquele da apanhada que não fez sentido nenhum. Não, esse jogo foi um jogo inventado pela Netflix para tentar, se calhar, mostrar a criança que era o Dodo e mostrar que se pode ajudar uns aos outros. Foi para mostrar o lado bom da humanidade, mas Não, aquele jogo não pegou, não teve, não fez não sentido sei se nenhum. foi isso ou se foi, por exemplo, no mangá, depois do o Arisu, depois do Rei de Paus e do jogo, causou-lhe um grande impacto a morte do amigo. E ele não jogou mais. Ele não entra em mais nenhum jogo, excepto o último. E ali, na segunda temporada, o homem anda em todo o lado. Sim, É ele está em muito todo, ou ele ou o diferente. Xixia, um deles Pronto, está em todo lado. é muito diferente essa parte. Estamos a falar de ahm, o autor queria mostrar a vulnerabilidade do Arisu e de repente ele está em todo o lado. E é por isso é que provavelmente eles inventaram mais um jogo, para ele estar em mais um lado, com a, O com a Zagi. Usagi. Pronto. No fim, aquele clímax todo da luta deles contra o Rei de Espadas, eu acho que foi a série a tentar justificar porque é que só no fim foi para lá o Arisu, mas depois deixou de fazer sentido para mim quando ele leva literalmente a Usagi Toda ah, podre lá para cima. com 2 ou 3 facadas que levou naquela luta, a esvair-se quase foi na perna? Foi. Foi na Foi perna. na perna. A Esvair-se em esvair-se sangue. em sangue, onde para um jogo de copas, Sim. que é um jogo sentimental e emocional, ou seja, ele levou literalmente alguém que vai ser uma fraqueza Sim. com Toda a ele. gente sabia que no jogo de copas não se podia levar as pessoas que mais gostava. No mangá é igual, portanto, no mangá aconteceu a mesma coisa que foram os dois àquele jogo. Aquele jogo final, para mim, ficou muito fixe, onde fizeram a alusão ao clichê, ao meme do It Was All a Dream, que ela dá-lhes um chá e eles depois começam a alucinar e ela começa a dizer que aquilo era tudo na mente deles, aquilo era tudo uma Sim, alucinação, ficou não muito sei o quê. fixe. Isso ficou muito bem feito na Foi a série. parte psicológica e até fizeram a vibe do psicológico de uma psiquiatra ali a falar com eles, um manicômio. E esse jogo ficou porreiro no fim. E acho que o final foi satisfatório. O final foi muito satisfatório. Eu já suspeitava de um final assim. Eu até brinquei contigo, enquanto lia, que eu tinha a sensação que isto ia ser um Lost, uma espécie de Lost, que eles estavam ali numa espécie de um limbo, uma cena assim qualquer, e não foi muito longe disso. Foi muito satisfatório, porque agora fica a interpretação de cada um. Se estava tudo na cabeça dele e foi ele que inventou, se o mundo existia mesmo e eles tinham que lutar para poder dizer: não, não, eu quero viver, eu quero mesmo viver. E era assim que as pessoas nesse tal mundo, nesse limbo, quando existe uma catástrofe e estamos ali, quase vai, não vai, é assim que voltas à vida ou não. E eu gostei. Eu gostei muito do final. Acho que extremamente satisfatório. Provavelmente não é para todos. Provavelmente nem toda a gente gostou daquele final. Eu percebo. Eu só tenho uma crítica que é... Foi satisfatório, mas há lá filme de terror, no fim mostram a carta do Joker, e no mangá, essa questão da carta do Joker, e é completamente diferente, onde o Joker é mesmo uma pessoa, é um personagem, e aparece no fim, e fala com o Arisu. Ou seja, há uma explicação, o que é a carta do Joker, no Netflix. Quase que passa a ideia de, olha, vai haver uma terceira temporada onde vai aparecer o Joker. Ao sabermos que há uma terceira temporada e mostrando a carta do Joker, para quem não leu o mangá vai ficar muito confuso. Sim, a carta do Joker não ficou muito clara. E a outra, a rapariga, a dama de copas, vai falando que existe um ele, Exatamente. mas nunca diz quem. E então aquela carta de Joker dá a sensação, oh, era ele. Ainda bem aí. Sim, só que no mangá não. No mangá a carta Joker é um significado de venceste este jogo,
mas isto continua. A vida é um jogo. Tens de continuar a jogar o jogo da vida para poder viver, para poder usufruir. E é esse o significado que ele queria passar nisto tudo. E acho que não ficou, essa mensagem ficou muito confusa. Não sei se numa terceira temporada ficará mais clara. Naquela ali ficou um bocado confusa, mas em modo geral, eu gostei mesmo muito da série. É uma sensação positiva, pronto. Nós às vezes gostamos de pôr desta maneira foi em primeiro lugar uma série que entreteve do início ao fim, na minha opinião. Na segunda temporada teve ali um ou outro momento morto, mas parece-me que no mangá é igual, também há ali um outro momento mais morto, mais filosófico, onde temos o Arisu e a Usagi ali com o desenvolvimento da relação deles, dos personagens deles, porque é que eles estão ali, porque é que querem lutar para continuar a viver, etc, etc. Mas entretenimento muito bom. Nível de história, o autor teve muito bem no fim a conseguir dar o nó final, a cereja no topo do bolo, a fazer um final que não me desaponta, mas aqui fica pelo menos uma nota positiva onde desfrutámos da série, tanto a nível de entretenimento como uma série dentro do género. Nós também vimos Squid Game quando explodiu na altura e podemos ser um bocado biased por gostarmos de anime. A nossa opinião pode não ser tão parcial. Gostamos de anime, gostamos de mangá, adoramos o Japão, mas para mim está ao mesmo nível que Squid Game. Para mim também. Eu gosto muito dos dois. Acho que são complementares e ao mesmo tempo são parecidos e são diferentes. São semelhantes no conceito de dead game e completamente diferentes depois na essência. Portanto, se gostam de um, vão gostar do outro, diria eu. E no entanto, são histórias diferentes, então podemos ir com. Desfrutamos dos dois, já que são duas histórias completamente diferentes. Uhum. E assim terminamos a nossa análise, a nossa opinião sobre Alice in Borderland. Espero que tenham gostado e até à próxima. Até à próxima.